Botou o protesto só ali no canto, nas faixas. Os seguranças do Flamengo estão todos lá de fora. Exatamente, agora. Se mantiver nesse clima aí, ô Paulo Lima... É válido. Ok, o torcedor tem direito também de manifestar indignação. Lógico. Né? Agora, aí já não dá, né? Aí já não dá para aceitar torcedores e segurança trocando agressões, quer dizer... Parece que os seguranças estão tentando proteger alguém ali, né? Mas partiu para agressão. Tem violência, perde o sentido do protesto. Exatamente. Agora, Paulo Lima, tem porquê da torcida protestar? A torcida mas teve protesto, paciência? acho que tem. O Flamengo não está fazendo uma boa campanha. O Flamengo não está sendo o Flamengo que todo mundo esperava. Ontem nós falamos aqui, Flamengo, Atlético e Palmeiras, eram os absolutos candidatos para chegar na briga lá em cima da tabela. Então, na parte de baixo, quem está lá em cima é o Corinthians com muito adiantamento, tem o Grêmio que também está já brigando por Libertadores, o Flamengo está brigando por Sul-Americana. A insatisfação do torcedor ela é plena, é lógico, é direito do torcedor protestar. Só que, nesse momento, o Flamengo está concentrado para um jogo para fora do Rio de Janeiro. O Flamengo está concentrado com uma semifinal de Sul-Americana. Então, o momento do protesto é no estádio. Vai para lá, faz a sua bagunça, faz a sua maneira de ser veemente com as críticas. Os caras acham que os caras do Flamengo estão querendo perder título, estão querendo jogar, não está jogando nada. Vai protestar realmente. Não é para brigar, não é para nada disso, não é para bater boca e virar agressão. Isso aí a gente não concorda. A manifestação pacífica ela é válida. E hoje, né? Hoje, como a Lívia lembrou aqui, aniversário do Flamengo, 122 anos. Tinha que começar um dia com festa, né? Mas não é o que está rolando, a gente está acompanhando o protesto, já a gente atualiza informações direto lá do CT Ninho do Urubu. Mas agora, a gente vai falar numa preocupação. No Brasileiro, a preocupação do time do Flamengo é com a pontaria. Não a dos atacantes, não, hein? Mas sim a dos adversários. Você não entendeu? Flávio Nick vai explicar. O Flamengo tem que acertar o pé nessa reta final do Brasileiro. O jogo contra o Coritiba ganhou uma cara de decisão. A pressão é grande por uma vitória para não sair do G7. Nessa hora, todo esforço é válido. O clube estuda a possibilidade do Diego ser aproveitado em Curitiba. É o calendário nosso, né? Na Europa não tem rodada, né? E aqui, infelizmente, a gente tem que ter essa rodada. Mas vai depender muito do estado do Diego, né? Eu não, como jogador e como pessoa, é claro que o Diego é importantíssimo para o nosso grupo, é um jogador referência, é um jogador que chama bastante a responsabilidade, é um dos líderes do time e com certeza é um jogador muito importante para esses últimos jogos que vão ser de extrema importância. Tomara que ele possa chegar, né, em boas condições e a gente possa aproveitar ele. Um reforço é certo, Juan vai voltar ao time. O Hever também tem chance. O sistema defensivo vem sendo muito criticado e a volta da dupla de zaga titular pode deixar a vida do goleiro Diego Alves um pouco mais tranquila. Não sabemos ainda, né, quem vai jogar, né? Estamos ainda à espera. Eu acho que, como eu falei, todos têm que estar disponíveis, concentrados, para que a gente possa conseguir render o máximo, né? Para complicar ainda mais a situação do Flamengo, o jogo contra o Coritiba é fora de casa. E o time vem tendo um aproveitamento muito ruim como visitante nesse Campeonato Brasileiro. Em 17 jogos, foram só 4 vitórias, 5 empates e 8 derrotas. Nós esperamos ganhar. Eu acho que, por mais que os números vão em contra, da mesma maneira que a gente foi em Chapecoense, lá em Chapecó, e conseguiu a vitória. Se a defesa se acertar e a pontaria for a mesma do treino, o Flamengo tem boas chances de voltar do Paraná com a vitória. Flamengo com um saldo de gols de 43 positivo e 34 negativo. Paulo o Lima. melhor ataque do ano, é o time que mais fez gols na temporada, né? Tem agora. Na temporada, não no brasileiro. O brasileiro. Mas o time tem que cuidar da pontaria dos rivais. Lógico. A participação do Flamengo em termos de pontuação visando Libertadores da América, ela é decepcionante. Lógico que é decepcionante. A disputa do título da Libertadores foi acachapante, foi péssimo, ficou na primeira fase da competição. O
Flamengo foi indo aos trancos e barrancos e continua ainda assim. Resta ao Flamengo a esperança que todo torcedor tem, que a diretoria tem, que o torcedor, a comissão técnica, os próprios jogadores, que é sul-americana, mas o Flamengo é muito pouco para 2018. A chegada do Rueda tá bom, se esperava uma reviravolta, uma transformação e não aconteceu. Alguns jogadores estão muito abaixo. Se critica muito a defesa do Flamengo, vai por quem passa, por exemplo, o Juan agora deve estar voltando, mas o Hever já está fora, não joga mais. Mas o time do meio campo para frente, onde tem a sua eficiência de finalização, também deixou muito a desejar. O Guerreiro, mesmo com a melhor temporada dele em número de gols, está fora do time já há algum tempo, né? Tem problema do doping, né? Aí quem entra, o Viseu não dá conta do recado, o Paquetá, que é jovem, não deu conta do recado, o Vinícius Júnior não tem chance, pouco joga, o Everton Ribeiro, que era uma solução para os problemas, não apareceu até agora para jogar. Então o time também, mesmo com a nova presença do treinador, né, a nova administração, as peças dentro do campo não evoluíram. Não é só a formação tática que não deu resultado. Eu acho que também a parte individual dos jogadores, ela também não funcionou no Flamengo. E esse protesto do torcedor, ele é válido, mas o Flamengo tem uma responsabilidade dentro do campo que é ir um pouco mais adiante. E já começa exatamente contra o Curitiba. Resultado negativo, aí vai acender a luz do caldeirão lá, vai infernizar a vida do Flamengo. O que para mim me espanta assim, é porque o Reinaldo Rueda, quando chegou ao Flamengo, aqueles confrontos contra o Botafogo na Copa do Brasil, rapidamente ele estancou um problema que o Flamengo tinha, que era justamente a fragilidade do sistema defensivo. Ele conseguiu neutralizar os pontos fortes do Botafogo e o Flamengo foi soberano naquele primeiro jogo, não fez um resultado mais interessante no Nilton Santos, por circunstâncias da partida, e depois conseguiu a classificação naquela jogada do Berrio isolada. E aí criou-se uma expectativa na torcida do Flamengo, olha, agora sim, vamos ter um time equilibrado, no mínimo. E não é o que está acontecendo, não é o que está acontecendo. Mas será que é culpa do Rueda? Porque o sistema está lá, ele está treinando no dia a dia. Agora, o Eugênio mostrou ontem aqui, nos detalhes, a lentidão e o espaço que os jogadores do Flamengo de meio campo, eles estão dando para os adversários. E aí acaba casando com tudo que o Vinique disse aí na reportagem. Não é só questão da pontaria. Os adversários estão tendo espaço e até tempo para jogar contra o Flamengo. E a fragilidade do sistema defensivo do Flamengo, né? Ela passa, se falar assim, critica muito o Márcio Araújo, aí cai para cima do Cuejá. Aí você viu o Ilharão, que começou a subir de qualidade, cai novamente de produção. O Diego, não vejo. E aí você cai somente no Everton, que é a válvula de escape do Flamengo, é o Everton pelo lado esquerdo, nada mais. Mas a fragilidade de Pará, Rodolfo e Rafael Vaz, ela é uma fragilidade que ela é latente, ela é cristalina no time do Flamengo. E pensando nessa pontaria dos adversários, a torcida chegou até a pensar em criticar o Diego Alves, que veio como salvador da pátria. Começaram a pegar no pé dele e viram, peraí, não adianta o cara tentar salvar o time lá atrás se o sistema defensivo do Flamengo abre cada avenida ali que facilita para os adversários. Bom, vamos lá, vamos ao vivo ao CT do Flamengo, Ninho do Urubu, onde o Flávio Vinique está acompanhando desde cedinho, desde as 7 da manhã, a chegada da torcida do Flamengo, que no dia do aniversário do clube, quando o clube comemora 122 anos, a torcida resolve protestar com a atual situação do time em campo. Bom dia, Fox, para você, Vinique. Seja bem-vindo ao programa. Tudo bem? Tudo bom, Olívia? Bom dia para você, bom dia a todos. Um clima bem pesado aqui na frente do CT do Flamengo, no Ninho do Urubu. Deixa eu já mostrar o que aconteceu agora aqui. Olha, uma chuva de pipoca e ovos. A torcida acabou nesse instante de arremessar pipocas, ovos aqui em direção aos seguranças, ao pessoal da imprensa que estava ali. Agora o policiamento foi reforçado. Ó, chegou aqui mais um carro. Estou aqui desde 7 horas da manhã, não tinha policiamento. Esse policiamento só foi chegar depois das 8, chegou só um carro e aos poucos foram chegando os outros, total aqui de 4 carros nesse momento. A segurança já tinha sido reforçada desde cedo. O movimento, o protesto começou bem pacífico, bem tranquilo, mas isso até a chegada de alguns jogadores. Quando começaram a chegar os carros com os jogadores, aí começou a confusão, porque os torcedores vinham para cima dos carros, ficavam batendo nos carros, chutando os carros, e os seguranças, claro, tentando impedi-los, e aí começou uma briga entre seguranças e torcedores. Todo carro que chegava aqui, a cena se repetia. Podia ser dirigente, jogador, exceção feita ao Juan.
O Juan, sim. O pessoal se aproximou, cercou o carro do Juan e quando reconheceu o zagueiro, aí gritou o nome dele, ele foi o único que a torcida aliviou. Mas demais entregantes, a gente viu aqui o Lomba, o vice de futebol, o carro dele foi cercado, foi chutado e aí teve um início realmente de um tumulto, de uma briga nesse momento. A gente vê que agora dispersou um pouco, a gente deve ter no máximo 100 torcedores aqui fazendo esse protesto na porta do Ninho do Urubu. Nesse momento, eles dispersaram, alguns já estão tirando faixas ali. Pedi para o nosso repórter cinematográfico Maurício Bandeira mostrar ali, eles retirando as faixas, foram colocadas aqui cerca de 6 faixas desde cedo. Os primeiros chegaram às 7h30 da manhã e colocaram faixas, lógico, contra a diretoria, pedindo mais vontade ao time, pedindo para darem o sangue, dizendo salários em dia, e falta briga, falta porrada. Então, algumas frases incitando a violência, de uma forma geral, pacífico, não teve agressão a jogador, até porque eles, dentro dos carros, né, foram protegidos também pelos seguranças. Mas entre seguranças e torcedores, realmente, o clima ficou muito pesado por aqui. Lembrando que o treino marcado para 9h30 da manhã. Agora, curioso é que a gente viu poucos jogadores entrando aqui para treinar. A gente não sabe lá dentro como é que está a atividade, a imprensa também não está autorizada a entrar, mas pelo que a gente acompanhou aqui, no máximo 10 jogadores, se for 10 jogadores no máximo que passaram aqui para entrar. Então a gente não sabe se está tendo algum trabalho, se o restante dos jogadores, a gente não sabe se o pessoal não veio, se o pessoal está lá dentro, chegou mais cedo, dormiu aí, enfim, porque fica essa curiosidade, porque não passaram os jogadores do elenco do Flamengo aqui não, temendo realmente esse tipo de confusão. Os seguranças realmente tiveram muito trabalho para conter aqui esse movimento, para conter esses torcedores, principalmente na hora que os carros chegavam. Qualquer momento a gente volta, a gente passa aqui tudo o que está acontecendo nessa manhã de protesto na frente do CT do Flamengo Ninho do Urubu, pessoal. Legal. O Flavinic, só uma dúvida, você disse aí que pouca movimentação de jogadores chegando essa manhã no CT Ninho do Urubu. E o presidente Eduardo Bandeira de Mello, ele está no CT porque o presidente ele tem muita popularidade, né, com a torcida do Flamengo. E, de repente, pode ser uma voz importante num dia como hoje, né? Acho que o Vinic tá variando aí o sinal do Vinic. Caiu o retorno? Eu tive um problema, não consegui te ouvir bem, Calheiros. Que eu dizia que a gente observou o Juan passando, o Vinícius Júnior, poucos jogadores. A gente imagina, alguns com o vidro escuro, né, e não dava para a gente reconhecer, mas a gente imagina que o Rômulo passou também, muito criticado. Alguns dirigentes, não sei se foi exatamente essa a sua pergunta, Calheiros. Deixa eu ver se eu consigo te entender agora. Não, eu perguntei para você, porque o presidente do Flamengo, Eduardo Bandeira de Mello, ele tem um prestígio, ele tem uma popularidade muito grande com a torcida do Flamengo. E, de repente, a presença dele hoje poderia, né, até amenizar um pouco o clima por aí. Ele já apareceu por aí. Enfim, você tem informação de que ele esteja aí hoje no CT Ninho do Urubu? Quem exatamente você está falando? Que eu não peguei o presidente Eduardo Bandeira de Mello. Não, o presidente não está aqui, não está aqui hoje. O presidente Eduardo Bandeira, apesar, Calheiros, que foi xingado também o Bandeira por aqui. Não aliviaram para ele, não. Em algumas faixas até colocavam os salários estão em dia, em defesa da diretoria. Isso eu vi numa faixa escrito. Que os salários estão em dia, o problema é falta de raça, de vontade. Mas o presidente não está aqui. A gente imagina que ele deve estar na sede do clube, né, na sala dele, na sala lá da presidência, na Gávea, e não vem aqui para o CT do Ninho do Urubu. Apesar dele, frequentemente, ontem mesmo acompanhei o treinamento aqui à tarde e o Bandeira de Mello estava aqui presente. Mas hoje a gente não viu ele passando por aqui. Acho que dificilmente o presidente vem aqui para conversar com os jogadores ou marcar presença aqui no CT. Acho difícil isso acontecer hoje. Não percebi a entrada dele aqui, não. A gente saberia se ele passasse. Legal, tá aí o Flávio Vinic desde cedo na porta do CT do Ninho do Urubu do Flamengo, acompanhando toda a movimentação, o protesto que a torcida do Flamengo vem fazendo no dia do aniversário do clube. O clube hoje comemora 122 anos. Vinic, a gente volta a se falar ao longo da programação, bom trabalho e atenção, né, porque de vez em quando o clima esquenta. Paulo Lima, o Calheiros até citou o prestígio que o Bandeira tem com a torcida do Flamengo, mas até o próprio Bandeira, por parte da torcida, pequenas ou não, também já está entrando na lista dos criticados, né? Criticar pode, né? Pode. Vaiar pode. Não pode chutar o carro do sujeito. Não pode chutar o carro do cidadão. Pelo amor de Deus. Assim,
filosofia de trabalho, tá? Isso aí é independente de cada um, é independente da linha editorial que a gente tem. E agora, o espaço que esses caras conseguem, um bando de 10, 15, 20, 30, no máximo 100, pelo amor de Deus. Aí o poder público bota 6, 8 viaturas, são 20 policiais a menos na rua da cidade para tomar conta de 10, 12 baderneiros. Quantos carros da polícia a gente viu ali? A cidade precisando de policiamento. Aí, faz um muro de proteção na frente. Esse protesto está anunciado, ó. Faz uma rede de proteção ali na frente. Não deixa ficar ali é privado do Flamengo. É rua, é acesso do Flamengo. Faz um muro de proteção. Arruma um jeito do Flamengo entrar por outro lugar. Muda o treino do Flamengo. Tira o Flamengo de lá. Tem protesto, os caras na rua. Bota eles na rua lá, no sol e pronto. Vai treinar na Gávea. É simples, é planejamento. Aí chama o cara para o Ninho do Urubu e bota os jogadores para passar no corredor polonês. Vai dar confusão. E outra questão também, o Vini que trouxe aí o relato. Agora os caras estão trabalhando, né? Jornalistas também ali correndo risco ali, torcedor ameaçando, arremessando pipoca, ovo. Bota pra dentro esses jornalistas que estão ali só pra trabalhar. Muito Calheiros, a inteligência é pra isso. Tem protesto marcado, tá precisando de paz pra trabalhar. Pô, vai treinar lá no CT do Zico, entendeu? Treina no campo de treinamento de qualquer lugar. Procura um outro aspecto e deixa os caras protestarem lá de manhã, na luz do dia. Não precisa nem ter policiamento, não ia ter confusão, não ia ter segurança. Fechou o Ninho do Urubu. Pronto, tá trancado. Deixa os caras lá de fora. Você não tira 4, 5, 10, 15 policiais do batalhão para tomar conta de um bando. Mas a segurança e a diretoria do Flamengo, pelas imagens, eles agem dentro da salinha. Eles estão fora. Tá ali o muro, tá fechado o portão. Mas aí o jogador passou lá, foi o carro chutado. Agora, é desnecessário, realmente. Isso é inadmissível. Expor o jogador e até o dirigente, Lógico. O dirigente é esse tipo de situação. Bom, o Flavinic, ele vai seguir de plantão lá no CT Ninho do Urubu. A gente espera que para trazer informações, imagens também mais tranquilas, né? Gente, o protesto que ele é até legítimo, desde que não haja violência, não haja agressão, né? O torcedor está no direito, está insatisfeito. Agora, chutar o carro de um cidadão que paga seu imposto, seu IPVA, que põe o seu salário para comprar um carro e vê um bando desse para chutar o seu patrimônio, é inadmissível. Não dá para aceitar. Agora, o presidente Eduardo Bandeira de Mello, Olívia, é bom a gente recuperar aqui que ele faz um trabalho de resgate, de recuperação, acho que acima de tudo um resgate econômico no Flamengo, que era um rombo o Flamengo, né? E botou o Flamengo justamente no trilho aí da arrecadação, do equilíbrio financeiro. E lá no início da gestão, ele sempre falou que o futebol, no início, não seria uma prioridade. Agora, de 2 anos para cá, quando o Flamengo começa a reinvestir nessa pasta, no futebol, aí estão faltando, de fato, os resultados. É uma inversão de valores muito grande que a gente está vivendo no futebol hoje. Que está sendo investido, o Flamengo conquista muito pouco. Mas não justifica nenhum tipo de agressão. Não justifica nenhum tipo de agressão. O protesto ele é legítimo, desde que seja ali como a gente viu no início. Faixa. Batendo palma. Quer jogar uma pipoca? Joga uma pipoca, tudo bem. Agora, só não dá pra chutar carro de jogador. Nem carro, nem imprensa, nem bater no Não, é o seguinte, se eu, cidadão, passar ali e deixar meu carro no meio da rua, não dá 10 minutos, vem um reboque do Detran e leva o meu carro, eu vou ter que pagar isso. Os caras pararam o carro em tudo que é lugar ali que não é permitido e não tem um reboque, não tem. Vai lá e faz a limpa. Faz a limpa. É cidadão como eu, é cidadão como você, então tem que pagar pela lei. A lei é o seguinte, ali não pode estacionar, não pode. Então, bota lá. Já sabe que tem protesto. Agora, se nós protestamos de uma certa maneira, a questão que o Brasil vive aí, política, econômica e social, é uma outra coisa. Protestar pelo Flamengo na porta do Flamengo é um outro direito do torcedor, mas é só isso que vale. Só isso que vale, nada mais. Agredir jornalista, dirigente, chutar carro de jogador. A gente é muito baixo, é um povo muito mal educado. Bom, infelizmente a gente vem acompanhando as torcidas protestando e perdendo a credibilidade no seu protesto com a violência. O Flávio Vinic vai passar o dia acompanhando o Flamengo e o protesto da torcida do lado de fora do CT do Ninho do Urubu. Paulo Lima, meu querido, chegou teu horário e eu gostaria de saber se é hoje que